Seja bem-vindo à AFIA Geo Papers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê e hoje eu vim conversar contigo sobre incontinência urinária de urgência. A paciente que tem aquela perda urinária por urgência, ou às vezes ela só tem sintomas de urgência miccional, às vezes ela se enquadra, em bexiga hiperativa. O que essas pacientes têm? O que elas vão se queixar para a gente, E como é que a gente vai manejar inicialmente esses quadros de urge-incontinência ou de urgência miccional. Primeira coisa, então, o que as pacientes vão relatar pra gente, Qual que é a queixa relacionada à incontinência de urgência, Ou ainda à urgência miccional? Essas pacientes, elas chegam dizendo assim, olha, eu tô sentindo uma sensação de que eu preciso ir ao banheiro, porque se eu não for ao banheiro, eu vou perder o xixi. Essa é a incontinência de urgência. Já perdeu alguma vez? Já aconteceu de eu perder, Às vezes as pacientes dizem, não, realmente já aconteceu de eu perder. Às vezes as pacientes dizem assim, não, eu nunca perdi, porque sempre deu tempo de chegar ao banheiro. Mas eu tenho aquela sensação assim, de que às vezes não vai dar tempo, Então aí entra aqueles dois conceitos, Existe o conceito de urge-incontinência. Urge-incontinência é quando a pessoa tem aquela sensação de urgência e ela perde a urina, isso é a queixa de urge-incontinência. E existe aquela queixa de urgência miccional, que a pessoa tem a sensação de urgência, de que precisa fazer xixi correndo, E que se ela não chegar no banheiro, ela vai acabar perdendo. Mas ela não perde, Ela consegue chegar ao banheiro. Então, isso é a urgência miccional. Na verdade, é só uma questão propedêutica, de anamnese, para a gente poder categorizar. Porque no frigir dos ovos é a mesma coisa, É o músculo da bexiga que está contraindo. A gente tem aí um músculo chamado detrusor, que é o músculo da bexiga que ele está contraindo fora de hora. No momento que ele deveria estar relaxado durante o enchimento vesical, ele contrai fora de hora. E isso é o que leva, na verdade, a essas queixas de urgência. E essas pacientes, elas vão consultar justamente se queixando disso, Olha, nunca tive isso e de uns tempos para cá, eu comecei a ter essa sensação de urgência que me incomoda, que me atrapalha, que me deixa insegura. Às vezes eu tô no meu trabalho, com várias outras pessoas e eu vejo assim, que eu preciso sair correndo porque eu tenho medo de me urinar, Então, isso definitivamente é uma coisa que é super frequente, é super comum. E nós, ginecologistas, precisamos estar super atentos, a esse tipo de queixa, justamente para a gente poder manejar adequadamente, oferecer aí para essa paciente todos os tratamentos, desde a abordagem inicial até a abordagem mais específica, da urgência miccional, porque realmente atrapalha, constrange, um sintoma que definitivamente é muito ruim, e prejudica muito a qualidade de vida das nossas pacientes. Então, primeira coisa, como é que a gente vai manejar essa paciente? Quando ela chega no teu consultório, lá no posto de saúde, no ambulatório que você está atendendo, e ela chega com esse tipo de queixa, de que tem urgência, de que vai perder o xixi, ou de que definitivamente já perde o xixi, já teve um episódio ali, que perdeu o xixi. Geralmente essas pacientes, elas chegam dizendo assim, eu vou num lugar e eu tenho que estar procurando um banheiro, porque esses dias eu fui lá num teatro, fui num show, e eu já sentei perto do banheiro, porque eu sei que eu tenho que estar perto de um banheiro. Esse é o perfil de paciente, com queixa de urgência miccional. Essas pacientes, gente, a gente vai definitivamente precisar fazer uma bela de uma anamnese. A gente precisa conversar sobre hábitos de vida, sobre ingestão, de coisas que podem ser estimulantes e também sobre hábitos miccionais. Então, primeira coisa, eu preciso saber se essa paciente, ela esvazia a bexiga. É incrível, gente. Incrível. Às vezes a gente esquece de perguntar isso e as pessoas já se acostumaram. Meu trabalho é uma pauleira, não tem como, eu fico em pé, eu não tenho como ficar indo fazer xixi toda hora ou a cada 2 horas. Não, eu entro 8 horas da manhã e eu só vou conseguir fazer xixi às 6 da tarde. Tem muita gente que é assim, muita gente. Tá errado, A nossa bexiga, ela não foi
preparada biologicamente para ela ficar todo esse tempo sem ser esvaziada, né? A bexiga é um reservatório, é como se fosse um balãozinho, né? Então ela vai enchendo, uma hora ela não aguenta. Então, perguntem sobre os hábitos miccionais, vocês vão se surpreender com o que vocês vão encontrar, porque muita gente não faz xixi, né? Ou porque não pode, ou porque não quer, ou às vezes, eu não tenho como perder esse tempo, olha só, perder esse tempo de ir ao banheiro, então tem que perguntar, tá? Então, perguntem sobre hábitos miccionais. Super importante perguntar também para a paciente em relação à ingestão de substâncias estimulantes, como, por exemplo, café, né? Café é uma das coisas que as pessoas tomam muito. Então, assim, o café é super estimulante. Às vezes pode, inclusive, ser um irritativo vesical, né? Então, tem que perguntar sobre o excesso de cafeína. Chá, né? Aquelas pessoas que costumam tomar chá com, às vezes, aqueles chás que tem bastante xantina, né? Ou ainda refrigerante, ou ainda outras substâncias que são estimulantes, né? Elas podem definitivamente estar associadas aí a essa queixa de urgência. Também é super importante, né, a gente perguntar para a pessoa em relação ao uso de medicamentos. Às vezes a paciente começou a tomar um diurético, por exemplo, né, porque ela está hipertensa, tem indicação de usar um diurético, e aí os sintomas começaram a partir daí. Às vezes acontece isso, né? Às vezes é pelo uso de um medicamento. Super importante a gente avaliar o peso dessa paciente, ver se ela não está com sobrepeso, né? É super importante também a gente ver se faz atividade física. É extremamente relevante, né, a gente também conversar sobre as questões de ansiedade, né, que também podem estar associadas aí ao quadro, sobre distúrbios do sono, né, tem pacientes que têm insônia, tem paciente que tem algum tipo de transtorno de ansiedade, algum tipo de transtorno depressivo, tudo isso faz parte de uma boa anamnese, né, que a gente precisa fazer quando a gente acolhe uma paciente que tem esse tipo de queixa pra gente, certo? Super importante, já vi muita gente dizer assim, ó, mas é que também, poxa, a paciente, ela toma muita água, eu já disse pra ela que ela não pode tomar tanta água, essa paciente, ela tem o hábito, né, de ter a garrafinha de água sempre com ela, daí ela senta para trabalhar no computador, a garrafinha tá ali do lado, e aí, às vezes, a paciente toma ali a garrafinha de água, aí daqui a pouco toma de novo. Gente, a gente nunca, jamais vai restringir uma pessoa de tomar água. Imagina a gente dizer para uma pessoa, né? Não, né, tem que ficar boa parte do teu dia sem tomar água. Não, a água é uma coisa que só faz bem, né? A água, definitivamente, a vida existe porque existe água, né? Então, assim, a gente precisa, sim, tem que cuidar com isso, porque às vezes fica aquela coisa, né? De, não, então eu vou dizer para a paciente parar de beber água. Não, não é isso, tá? A água a gente não vai restringir, né? A pessoa, a não ser que, óbvio, seja uma coisa exagerada, né? Mas se a pessoa bebe água bastante é porque ela precisa, ela sente essa necessidade. Então, assim, a gente não vai restringir uma pessoa de beber água, certo? Não faz parte do manejo, né, da incontinência de urgência, restrição hídrica, certo? Não faz parte. Beleza? Então, é isso que a gente tem que saber, né? Quando a gente vai acolher as pacientes, é super importante a gente lembrar, né, de fazer uma boa anamnese, fazer um bom exame físico, falar sobre a questão medicamentosa, às vezes coincide a queixa com o início, né, de um medicamento novo, pode ser, tem que ver se esse medicamento ele não está associado aí com um aumento, né, de chance de incontinência urinária, e para a gente dar as primeiras orientações para nossa paciente, né? Então, assim, se for uma questão de obesidade, for uma paciente obesa, nós vamos orientar hábitos de vida, né? Modificação de hábitos de vida. Se é uma paciente que passa o dia inteiro sem fazer xixi, a gente vai orientar, né? Que é importante que ela faça, né, a micção espontânea, que ela não deixe a bexiga ficar cheia, né? Ao ponto de tá quase explodindo, né? E aí sim é que ela vai ao banheiro. É super importante a gente orientar essas modificações de hábito de vida. E a gente já pode, nesse momento, né, orientar
a primeira fase do tratamento. A primeira fase do tratamento definitivamente é com fisioterapia. Fisioterapia funciona e muito bem para incontinência de urgência. Então, a gente vai orientar sim, né, a nossa paciente a fazer fisioterapia, é uma das coisas que vai ajudar. Além de todas as modificações de hábito de vida, a fisioterapia ela vai ser definitivamente um tratamento importante, vai ser um tratamento que vai trazer benefício para a paciente, né? E é o tratamento inicial. A gente não sai medicando a paciente de cara, a gente não sai estimulando aí a paciente, não, vamos quem sabe fazer uma estimulação do nervo tibial posterior, né? Ou ainda, pior, né? Toxina botulínica intravesical. Faz parte do tratamento? Faz parte do tratamento, mas não é medida inicial. A medida inicial é modificação de hábitos de vida e fisioterapia, certo? Então, hábitos comportamentais e fisioterapia. Se a paciente ela fizer direitinho as modificações de hábito de vida, né, e ela for à fisioterapia adequadamente, né, como é o que se preconiza, essa paciente ela tem uma chance altíssima, né, de resolver essa queixa com esse tipo de abordagem, né? Então, com uma abordagem bem conservadora, né? Então, fisioterapia mais hábitos de vida novos, né, comportamentais, a gente consegue definitivamente ter uma melhora substancial sem precisar de nenhum outro tipo de intervenção. Para os colegas ginecologistas, eu sempre oriento, né, que você tenha, né, um profissional, um fisioterapeuta, né, da sua confiança. Tem muita gente boa mesmo, que se especializa aí em assoalho pélvico, em incontinência urinária. Então, é super importante você ter, né, aí essa troca com esse profissional, com essa profissional que é da área da saúde, né, conversa, né, com o físio, e aí eu sempre digo, acho que às vezes na área da saúde falta isso, né, essa troca entre as áreas, né, então assim, conversa, né, com certeza o profissional da fisioterapia vai ter bastante coisa também para te trazer, então faz esse bate-bola, né, com o fisioterapeuta para poder oferecer aí o tratamento fisioterápico para suas pacientes que funciona, gente, funciona muito bem. O ideal, né, é a gente tentar dessa forma, sem antes, para depois, né, se a gente tiver insucesso do tratamento, aí sim a gente pensar no tratamento medicamentoso. Certo? Então esse era o meu recado, o objetivo realmente era a gente falar um pouquinho sobre o que é a incontinência de urgência e também sobre essa abordagem inicial. Para quem quiser alguma coisa mais específica, né? Especificamente sobre os medicamentos, falar também sobre a fisiologia da bexiga, que aí a gente entra na parte, né, de sistema nervoso autônomo, vamos falar também um pouquinho sobre toxina botulínica, que daí é uma coisa bem mais específica, né, da ginecologia e da urologia. Quem tiver interesse, eu convido aí para entrar na nossa área do aluno, que ali a gente vai trazer, então, essas especificações em relação ao tratamento quando não tem melhora, né, depois das medidas comportamentais e do tratamento com fisioterapia, certo? Então, esse era o meu recado. Sigam acompanhando a gente e quem tiver interesse pode entrar na nossa área do aluno, que ali a gente continua nessa parte mais específica. Muito obrigado.